Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Aldri Santa Rosa Posa, advogada especialista em direito previdenciário. Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria programada, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, as regras de transição e vamos ver o que está diferente em 2023. Vocês sabem que tem algumas regras de transição que, com o passar dos anos, há alteração nos requisitos. Por isso, nós gravamos esse vídeo hoje para que todo mundo possa ficar mais inteirado aí das alterações em razão do ano de 2023. Então, você que quer se aposentar, que está pensando em se aposentar esse ano, que está planejando, que está pensando em fazer um estudo, fica ligado nesse vídeo até o final que você vai gostar. Se você não for inscrito, pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber aí as notificações. Deixe seu like também que ajuda o canal a ser divulgado também, certo? Então, vamos lá. Olha só, o que nós temos de diferente em 2023? Vamos retomar a regra geral, vocês vão ver que vai aparecer um postzinho ou aqui, para vocês irem também acompanhando, tá? A regra geral, que é a regra que a reforma de 2019 trouxe. Então, é a regra que não tem nenhuma alteração em razão de 2023. Ela permanece sendo a regra geral, que é aquela que diz o quê? Que a mulher precisa ter os 15 anos de contribuição e 62 de idade. Tá? E o homem precisa ter 20 anos de contribuição, se ele fosse ingressante pós, né, se ele tivesse começado a contribuir depois de 2019, ou ainda ele permanece, se ele entrou antes, na regra dos 15 anos e 65 anos de idade, tá? Então, vejam só, essa regra geral, tá? Aí nós tivemos algumas regras de transição, algumas das quais têm a alteração em razão da alteração do ano, né? Da passagem do ano de 2022 para 2023. Então, vamos ver primeiro a regra de transição de pontos, né? Vejam, essa regra de pontos, ela tem sim uma alteração em razão de passar do ano de 2022 para 2023. Então, vejam só o que diz essa regra de transição de pontos da aposentadoria, tá? A mulher, quer dizer, todas as regras de transição tem que ter, para você ter direito, você precisa ter sido filiado, inscrito no INSS antes, por óbvio, da reforma da Previdência de 2019, tá? Então, todas as regras de transição são para quem ingressou antes de 13 de novembro de 2019, tá? E todas elas também tem uma carência, que é o tempo mínimo de contribuição, tá? Então, a carência ainda continua 180 contribuições, ou seja, 15 anos, tá? Então, nessa regra de transição dos pontos, a mulher precisa, além desses dois requisitos que vão ser comuns às regras de transição, a mulher vai precisar ter os 30 anos de tempo de contribuição e ela vai ter que ter uma idade para somar 90 pontos em 2023. Então, é isso que altera, tá? A mulher, nessa regra, ela tem 30 anos, é obrigatório, ela tem que fechar 30 anos. E aí, para ela fechar os 90, ela vai somando com a idade, tá? Então, ela vai, os 30 é obrigatório, pode ter mais de 30, vai auxiliar a ter menos de idade, né? Essa é a jogada, digamos assim, que você vai somando. 30 é o mínimo obrigatório, mas você pode ter mais tempo de contribuição e menos idade para fechar 90. Ou você pode ter os 30 exato e aí vai precisar mais idade para fechar os 90, né? Então, vejam que é uma regra que realmente ela flexibiliza essa questão em razão da idade. Mas os 30 é obrigatório, assim como o homem. Então, nessa regra, que precisa ter os 35 no mínimo, pode ter a mais, que vai reduzir da idade. Mas ele precisa ter os 35 anos de tempo de contribuição e mais uma idade para completar os pontos necessários, que em 2023 são 100 pontos para o homem nessa regra de transição dos pontos, tá? Então, veja, o homem precisa somar 100 pontos. Ele pode ter mais tempo de contribuição que os 35 e vai precisar um pouco menos de idade para fechar os 100. Mas, se ele tiver 35 exatos, ele vai, então, precisar do tempo de idade, né? Ele vai precisar da idade de quanto? Ele vai precisar de 65 de idade para ele poder fechar os 100 pontos, né? Então, 65 mais 35, digamos que fosse exato, aí ele fecharia os 100 pontos, tá? Mas ele pode ter mais de idade, então, por exemplo, ele pode ter, aliás, ele pode ter 40 de tempo de contribuição e aí ele vai poder aproveitar com 60, tá?
essa regra de transição de pontos. Além dessa, nós temos a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E essa regra, então, diz o quê? Diz que a mulher precisa dos 30, tá? Requisito mínimo 30 anos de tempo e 58 de idade em 2023, tá? Então, essa é uma regra também que tem alteração em razão do ano que nós estamos. Então, em 2023, a mulher vai precisar 30 anos de tempo e 58 de idade, tá? O homem vai precisar, nessa regra, os 35 anos de tempo e 63 de idade em 2023, tá? Aí temos também a regra de transição do pedágio de 50%, tá? Essa regra de transição é aquela que tinha que ter a mulher 28 anos de tempo de contribuição no mínimo até antes da reforma de 2019, ou seja, até 13 de novembro de 2019. A mulher precisava ter 28 anos para entrar nessa regra de transição e mais um pedágio de 50% do tempo que faltava para ela completar os 30 lá em 2019, em 13 de novembro de 2019. Então, vamos imaginar que a mulher tivesse 29 anos de tempo de contribuição lá em 2019. Então, se ela tinha 29, faltava um ano de contribuição para ela fechar os 30, certo? Então, se o pedágio é de 50%, ela vai ter um pedágio de 6 meses. Então, o que significa que ela vai se aposentar com 30 anos e 6 meses. Ela vai ter cumprido esse pedágio aí para ter direito a essa regra de transição. E o homem precisava ter 33 anos de contribuição lá, né, ou melhor, até 13 de novembro de 2019 e 50% do tempo que faltava nessa data para ele completar os 35 anos de tempo de contribuição, certo? Então, se ele tivesse exatamente aqui 33 lá em 13 de novembro de 2019, faltaria 2 para os 35. Então, se o pedágio é de 50%, vai ser um pedágio de um ano a mais. Então, ele vai ter direito à aposentadoria quando ele tiver 36 anos de contribuição. São os 2 que faltavam e mais um de pedágio, né? Então, assim que funciona essa regra de transição do pedágio. É claro que agora essa regra vai cada vez mais tendo menos, aliás, vai tendo cada vez menos incidência, porque é uma regra que exigia que lá em 2019 a pessoa já estivesse bem pertinho da aposentadoria. Então, por óbvio que cada vez vai ter uma incidência menor desta regra, né? Porque as pessoas que ficaram, provavelmente, faltava mais tempo, né? E ela também não é uma regra muito boa, embora ela seja a que normalmente a pessoa alcança antes, mas ela é uma regra que, em relação à renda, que eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, ela é uma regra ainda, digamos assim, não ainda prejudicial, porque ela é a única regra que, pós-reforma, ainda incide o fator previdenciário. Então, ela reduz bastante a renda da pessoa. Então, fica a dica aqui dessa regra, tá? Um parênteses, digamos assim, dessa regrinha aqui. E já tem a regra do pedágio de 100%, tá? Essa regra já é bem melhor em termos de renda, que eu não vou entrar em detalhes, pelas razões que nós já falamos, mas essa regra é mais ou menos no mesmo sistema, tá? E, por exemplo, a mulher, nesse caso, ela precisa ter os 30 anos de contribuição até a data de entrada do requerimento. Quando ela for encaminhar a aposentadoria, ela tem que ter os 30 anos. Mas o pedágio vai ser calculado como? Vai se verificar o tempo que essa mulher tinha em 13 de novembro de 2019 e vai se verificar quanto tempo faltava para ela alcançar os 30, lá em novembro de 2019. Tá? Imaginando que faltasse 3 anos, que daí ela já não entrava na regra de transição dos 50%, se faltasse 3 anos, ela ia ter que cumprir mais 3, porém, essa regra tem uma idade mínima, tá? E para a mulher, essa idade está em 57 anos este ano, tá? Para o homem, então, é 60 anos de idade, tá? 2023, os 35 obrigatórios até a data de entrada do requerimento e mais o pedágio de 100%, calculado da mesma forma. O que esse homem tinha em 13 de novembro de 2019, o que faltava para ele fechar os 35, dobra, 100%, né? Então, se faltava, vamos imaginar, 3 anos, né? Se esse homem tinha 32 anos, novembro de 2019, ele vai ter que ficar mais 3, além dos 3 que faltavam. Então, ele vai cumprir mais 6 anos depois, no total, depois de 2019. Assim que funciona essa regra do pedágio de 100%. Ela é uma regra interessante em relação à renda, tá? Ela tem mais pedágio, mas ela tem um cálculo interessante. E temos, então, ainda
Por último, a regra da transição da idade. Porém, essa regra, ela era interessante para as mulheres até 2022, porque em 2022 ainda a mulher conseguia aproveitar com 61 anos e meio de idade. Só que em razão da mudança de ano, então essa é uma regra que sofre alteração em 2023, a partir de agora a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. A partir de 2023, claro, né? Quem fechou antes, a gente vai estar falando de direito adquirido. Tem outros vídeos aqui no canal que falam de direito adquirido. Se vocês quiserem, inclusive, sugerir, tem uma dúvida, né? Podem sugerir nos comentários outros vídeos que vocês queiram que a gente produza aqui para o canal. E o homem aqui, para não fugir aqui do que nós estamos falando, o homem nessa regra é a mesma coisa que na regra geral. Justamente os 65 anos de idade e os 15 de contribuição. É claro que são 15 porque nós estamos aqui falando de uma regra de transição. Então, a mesma coisa que nós falamos lá na regra geral. Os 20 que a regra fala é para o homem que ingressar, né? Que, digamos assim, se filiar ao INSS depois de novembro de 2019. O homem que se filiou, que se inscreveu no INSS antes de novembro de 2019, ele se encaixa nessa regra, né, que é dos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, tá? Então aqui não tem muita novidade em relação a isso, certo? Tem algumas alterações de cálculo, por isso a gente sempre aconselha fazer um estudo, né, um planejamento previdenciário. Tem também outros vídeos aqui no canal falando um pouquinho de planejamento previdenciário, que é muito importante para você analisando realmente as datas que você vai conseguir se aposentar, as rendas e fazer aquele planejamento. Vale a pena eu esperar para ter um salário assim, ou vou encaminhar agora, eu tenho outros planos, etc. Então, é muito peculiar, é cada um, né? É o seu planejamento de vida, sempre lembrando que a aposentadoria é algo que você vai usufruir, que você vai requerer agora, mas você vai ter esse benefício para o resto da sua vida, né? Então, é importante que você pense bem e você escolha e se informe com um profissional qualificado antes de você requerer sua aposentadoria, certo? São muitos detalhes que interferem nesse momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários se tiver mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer. A gente vai fazendo. Claro que esse ano os vídeos vão ser um pouquinho mais esporádicos, porque eu estou fazendo um mestrado, né, em direito público. Então, isso é claro que tem consumido as minhas horas vagas de uma maneira bem interessante, porque eu gosto muito de estudar, então para mim não é uma dificuldade, mas eu tive que espaçar um pouquinho os vídeos aqui do canal, tá? Mas eu pretendo continuar auxiliando, esclarecendo. Vocês veem que mesmo nos comentários a gente às vezes demora um pouquinho, mas a gente procura responder a todos os comentários, certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.